Salve galera, canal Sem Roteiro com Cachaça, hoje com a sexóloga aqui, Vitória, aqui de Mogi das Cruzes. Muito prazer receber você. Prazer é todo meu. E hoje ela vai estar falando sobre a sexualidade da pessoa com deficiência física, que é um tema que falta muito ser debatido e é um tema muito importante. Gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Vitória, tenho 26 anos e sou aqui de Mogi das Cruzes. Sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes desde 2021 e tenho uma especialização em sexualidade, como o Gessé falou. E aí a gente vai estar debatendo um pouco, né? Fazer umas perguntas para vocês. Sim. E aí vai tendo esse papo aí, essa interação. Beleza? Tá bom. Vamos começar? Bora. A primeira pergunta é: como a sua deficiência influenciou a sua percepção sobre a sexualidade? Então, influenciou totalmente, porque principalmente nessa fase da adolescência, a gente começa a se perguntar, nossa, será que alguém vai gostar de mim? E aí com a deficiência isso duplica. Será que alguém vai se interessar por mim? E aí fui caminhando para a idade adulta, né, finalzinho da adolescência, e percebi que sim, isso é possível, porque o que acontece? A sexualidade ela é muito atrelada à beleza da pessoa com deficiência, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente pode ser bonito, as outras pessoas podem se interessar pela gente, mesmo tendo uma deficiência ou qualquer outra característica física. É isso aí. Porque muita gente acha que a sexualidade, a pessoa deficiente em questão, não pode ter uma vida sexual ativa. Sendo que é totalmente diferente. Né? Sendo que ela é ser humano. Como qualquer um. Né? Só tem uma deficiência. Exatamente. Entendeu? E muitas das pessoas pegam isso como bagagem e leva por a pessoa com deficiência mesmo, entendeu? Deixa de viver por causa que os outros estão falando. Exato, se priva muito, algumas não saem de casa, e aí fica mais difícil mesmo exercer a sua sexualidade como um todo, conhecer gente, fazer amigos. Entendeu? É isso aí. Quais as barreiras as pessoas com deficiência enfrentam? Bom, em relação à sexualidade, primeiro cai naquilo que você falou, né? A partir do momento que vê uma pessoa com deficiência, pronto, ela não se relaciona, ela já é retirada desse nicho automaticamente, né? E aí a gente enfrenta muito tabu, muito preconceito. Algumas pessoas pensam que, é pessoa com deficiência, então é infantilizado. Ou então tem aquele preconceito, principalmente em relação a pessoas com deficiência mental. Aquela hipersexualização, né? Nossa, ela vai querer o tempo todo, ela é muito curiosa. Isso acontece de fato, mas não é por conta da deficiência em si, mas sim por conta da repressão. Vamos imaginar uma criança, se você não ensina nada, ela vai ter curiosidade. E as pessoas com deficiência intelectual, a mesma coisa. Geralmente não são ensinadas, não são instruídas desde pequena, e aí chega na vida adulta, elas têm todo aquele interesse, aquela curiosidade, fazem coisas em públicos que não são aceitas socialmente por conta disso. É a falta de informação, né? Exatamente, porque desde sempre elas são tratadas como crianças. Crianças não podem fazer sexo, né? Mas é um adulto, então tem que explicar, olha, é assim, assim, assim que funciona, esses são os métodos contraceptivos, aí vai ver da pessoa, né, se ela quer ou não viver essa vida. É verdade, porque tem esse tabu, né, esse fechamento. Sim. Aí fica a vida toda, aí cresce. E não sabe, não só em relação à sexualidade, mas não sabe se virar, não sabe lavar uma louça, coisas que todo ser humano funcional deve saber fazer, mas pessoas com deficiência são protegidas demais, né? Na verdade, isso é o famoso capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Às vezes não é nem de propósito, não é nem na maldade, mas a sociedade, né, reproduz esse preconceito, reproduz esse capacitismo de forma até inconsciente, muitas vezes. Você já sofreu muito por isso? Olha, posso me considerar uma pessoa bastante privilegiada, mas sim, principalmente em relação à superproteção. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu fui aprender a andar de ônibus, por exemplo, eu já tinha 17 anos. A começar a sair sozinha, sem amigas, porque eu estava de carona com a minha mãe, com os meus pais ou alguma amiga, então demorou essa parte de saber me virar sozinha na rua. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Tem Uber, celular, mas
E quando não tinha Uber, tinha que saber andar de ônibus, né? E eu não sabia. Já aconteceu de ônibus, eu parar no ponto, o ônibus só ver que é uma pessoa com deficiência, só passa, para não ter o trabalho de descer aquela rampa e tudo mais. Em relação à profissão mesmo, né? Já me olharam de cima a baixo. Nossa, mas você é psicóloga? E eu tenho que responder educadamente, sim, eu sou a psicóloga, boa noite. Em show que não tem preferencial, enfim, a acessibilidade aqui da cidade não é das melhores, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né? Exatamente, né? Mais uma pergunta, como você se sente em relação à educação sexual oferecida à pessoa com deficiência? Olha, eu fiquei pensando nessa pergunta e, sinceramente, me sinto péssima, porque não tem, né? Não tem educação sexual nem para as crianças sem deficiência, quem dirá para as com deficiência, né? É verdade. Não tem essa matéria na escola, claro, eu não posso dizer por todas as escolas, algumas têm, mas é mais aquela coisa de botar medo, né? Usa ensina a colocar camisinha e tudo, mas só também, né? Ensina sobre os órgãos, mas não considera que tem uma variação de gênero aqui na cidade, né? Então é tudo muito binário, homem, mulher, é nesse pique. E para pessoa com deficiência não tem. Uma vez, inclusive, quando eu era criança, olha só, eu era criança, fui fazer um exame, nem lembro qual, e também não lembro o nome do médico, ainda bem, mas eu tenho uma dificuldade na abertura das pernas, né? E aí ele chegou para mim e falou que eu não conseguiria me relacionar por conta disso. Hoje em dia eu só penso que falta de criatividade, né? Porque essa seria a única limitação para a pessoa não ter uma vida sexual ativa. Sendo que tem todas as outras posições. Exatamente, muitas possibilidades. E isso, inclusive, não é ensinado para a pessoa com deficiência, que não é porque ela está numa cadeira de rodas, com uma limitação nas pernas, que ela não vai poder se relacionar. A gente consegue se relacionar, mas dentro das nossas limitações. É só isso. Então, talvez uma coisa ou outra vai ser diferente do convencional, mas o que é o convencional também, né? Entendeu? Se todo mundo muda as coisas. Exato. Como uma pessoa com deficiência não pode mudar as coisas? Cada um tem suas preferências, o jeito que gosta, enfim. Entendeu? Assim como todo mundo. É cada um que... Pois é, cada uma que eu já escutei. Imagino. Outra pergunta, de que forma a sociedade pode melhorar a inclusão e o respeito à sexualidade das pessoas com deficiência? Então, é fazer o que a gente está fazendo agora, né? Promover discussões, é gravar vídeo, é postar mesmo. Hoje em dia o TikTok, né, tá super em alta. Eita, podia falar essa parte? Depois você corta. Não sei se pode falar o nome da rede vizinha. Não, mas... Enfim, depois você faz corte. Dá pra fazer. Tá. Enfim, nas redes sociais no geral, né? Dá para promover isso, dá para gerar discussões, dá para promover pesquisa, ciência mesmo, comprovando que é possível pessoas com deficiência se relacionarem. E o diálogo, principalmente, né? Por que não perguntar quais são suas possibilidades, o que você gosta de fazer, como é que dá pra gente fazer, tem jeito, onde você sente prazer, por exemplo, mas as pessoas têm vergonha, geralmente, né? Ou então é o contrário, nem te conhece e já sai fazendo pergunta cabeluda. Então, eu gosto do equilíbrio, né? Você tá conhecendo alguém com deficiência, não precisa ter medo, é só mais pra frente perguntar, olha... Tem interesse em você, como é que a gente pode fazer? É um medo seu, é uma insegurança sua? Com diálogo tudo se resolve. É verdade. Outra pergunta. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a sexualidade das pessoas com deficiência? Então, eu gostaria que elas soubessem, assim, o básico, que elas transam, é normal. Algumas que não respondem por si mesmas, aí realmente não é legal, mas a partir do momento que você responde por si mesmo, consegue consentir, aprovar qualquer tipo de relação, aí é possível. Claro, como eu disse, dentro das suas adaptações, das suas limitações, aí é importante conversar com o parceiro, parceira, como é que vai fazer, o que você gosta, e o autoconhecimento, né? É isso aí. Porque muitas pessoas acham tabu a pessoa com deficiência se masturbar. Mas o autoconhecimento é imprescindível. Falar se masturbar você não pode não, você não. Aí quer ficar aquilo, não se conhece, conhece o próprio corpo. Quando tem um parceiro. Exato, mas o que acontece? Às vezes quando criança, a criança vai lá
e tenta se masturbar em público, mas porque nem sabe que é isso, sabe que é gostoso e a criança vai querer algo que é gostoso, que é prazeroso, e ao invés do responsável falar, olha, você pode fazer isso, mas não num lugar público, é aquela coisa, não pode fazer isso, é feio, é pecado, depende toda a repressão religiosa também que pode vir a existir no contexto familiar, né? Mas é isso, os responsáveis já reprimem assim de primeira, em vez de explicar, né? Que olha, pode fazer, mas tem local específico, tem hora específica, quando você estiver sozinho, aí tudo bem, é um momento seu, íntimo. Porque quando os meninos, os pais pegam isso, os meninos masturbando, filha, você é homem que não sei o quê. Aí quando é as meninas, não pode, né? Não pode. Aí que não pode, né? Aí de jeito nenhum. Esse é o tabu até hoje. Machismo. Machismo até quando hoje. Vai acabar isso, você acha? Olha, eu espero que em breve, não tem como a gente saber, mas por isso que eu falei, é importante promover essas discussões, diálogos, para ir quebrando cada vez mais esses preconceitos, esses tabus e o machismo. Né? Que é difícil isso. Porque o demais. homem pode, a mulher não pode. Pois é, infelizmente. Qual a diferença? Na minha concepção, nenhuma. São todos iguais. Exato. Independente de sexo, religião, cor, raça. Pois é. Aí tem esse tabu. É muito complicado, né? Sim, estamos trabalhando para isso, né? Para combater isso cada vez mais. Mais uma pergunta. Como o apoio da família influencia a vivência da sexualidade? Totalmente, né? Como eu falei na pergunta anterior, se for uma família que já reprime, vai ser mais difícil exercitar essa sexualidade. Agora, se for uma família que desde criança ensinou, aplicou a educação sexual, aí a pessoa vai ter mais, vai se sentir mais à vontade, né, em exercer sua sexualidade, em praticar o autoconhecimento, em falar sobre isso em público. Tem gente que não pode nem ouvir essa palavra. Menstruação, até pouco tempo atrás, falar de menstruação, nossa, mostrar um absorvente era um absurdo, e tudo isso é sexualidade, né? Hoje em dia a gente vai quebrando essa questão da menstruação, pelo menos, né? Tá um pouco melhor, o pessoal não tem mais tanta vergonha de falar, às vezes fala naqueles dias, criamos vários sinônimos, né? Só para falar que estamos menstruadas é a coisa mais normal do mundo para quem tem útero. Então, o apoio da família é essencial nesse sentido, instruir. Sendo que é uma coisa tão simples se menstruar. É a mesma coisa a pessoa fala, vou ali no sex shop, ela não fala. Tem aquele tabu. Se a pessoa falar que o marido for comprar, aí a outra pessoa já vai, seu marido não tá mais funcionando. Exato. Olha a mentalidade que o ser humano chega. Exatamente. Sendo que, inclusive, num sex shop pode ser muito bom para uma pessoa com deficiência, que tem dificuldades de fazer determinadas posições. Aí o brinquedo já ajuda ali, é mais fácil de acessar a região íntima. É sensacional para quem tem alguns tipos de limitações. Então, para você ver como que é. Uma coisa tão simples, o povo acha que é. Pois é. Totalmente cada um aqui. Né? Outra pergunta. Como é que você acredita que existe mito sobre a sexualidade das pessoas com deficiência? Sim, vários mitos, tanto da pessoa não transar, não ter interesse romântico, não ter interesse sexual nenhum, ou a hipersexualização, como eu já falei, pessoas geralmente com deficiência mental, cognitiva, são hipersexualizadas, mas por quê? Porque tem aquele interesse um pouco exagerado, porque ninguém explicou. Então, se ela achar alguém bonito na rua, ela vai encarar, porque ela não sabe que não pode ficar encarando, que isso é assédio, mas porque nunca ninguém contou pra ela. Ou ela vai fazer perguntas cabeludas de maneiras desnecessárias, porque ninguém explicou que tem horário e momento para fazer certos tipos de pergunta, que tem algumas pessoas que você primeiro precisa ter intimidade para perguntar. Ou então a questão da masturbação que você comentou, de se masturbar em locais públicos, que também não pode, porque ninguém explica que não pode, e que tem hora certa, local certo, momento certo. Os tabus são esses. Entendi. Muito bacana. Outra pergunta. Qual o papel da tecnologia na vida sexual das pessoas com deficiência? Então, a tecnologia é muito importante para essa questão da
pesquisa, e aí a gente, quando fala de pornografia, por exemplo, eu não indico para todos os casos, porque muito do que está lá é fake, é mentira, as coisas não acontecem daquela maneira, mas às vezes a pessoa busca porque não tem informação nenhuma, então vai lá ver, né, como é que funciona. É interessante para quem for buscar isso lá, não levar tudo ao pé da letra, não acontece daquela forma, lembrando que são atores, muita parte lá é fingimento, né? Então, mas o Google, agora o ChatGPT, que está muito em alta, né? Inteligência artificial, tem muitas informações bacanas, mas claro, eu indico procurar um profissional mesmo que possa te instruir em qualquer dúvida que você tiver. Inclusive, você tem meu contato aí, pode passar. Outros profissionais, psicólogos, médicos, eles sabem dizer muito melhor do que você pesquisar lá no Google, que nem tudo que está na internet é verdade, né? A maioria, mas nem tudo. Aí depois aprende tudo ao contrário daquilo que faz falou. Tudo ao contrário também, né? Pensa que é daquele jeito, enfim. Aí fica difícil, né? Pois é. Mais uma pergunta. Como você vê o futuro da discussão sobre sexualidade e deficiência? Olha, eu espero que a gente avance. Por exemplo, o último livro que eu li sobre pessoa com deficiência e sexualidade é de 2010. Então a gente está nesse ano aí de pesquisa, sabe? São poucas as pesquisas atualizadas que eu vi. Hoje em dia tem muita coisa nas redes sociais, né? Os próprios influencers publicam e tá lá. Agora você pegar um livro mesmo de pesquisa, tá bem desatualizado, então eu espero que a gente caminhe mais nesse sentido, promovendo discussões a respeito do assunto. Que bom. Que aí para se abranger mais, né? Exatamente. Abranger mais pessoas. Mas o último livro, o livro mesmo que eu peguei é de 2010. Agora, na internet tem bastante coisa, ainda bem, mas seria legal documentar todas essas coisas, né? Como conhecimento científico mesmo. Fazer até tipo um documentário, né? Sim, sim. Sexualidade da pessoa com deficiência. Tem o Acessibilidade, acho que tá na Globoplay, se não me engano, e é recente. É um documentário justamente sobre isso, mas infelizmente conteúdos como esse não são tão bem divulgados. Pelo menos eu sinto isso, né? Então, que bom que seu canal está promovendo o assunto a esse respeito. Mais uma pergunta. Quais seriam as suas recomendações para melhorar a abordagem da saúde sexual de pessoas com deficiência? Olha, o autoconhecimento, não tenha medo, né, de se tocar, de conhecer o que você gosta. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho nojo. Vai aos poucos, pergunta a opinião de uma profissional, o que dá para ser feito, converse com o seu parceiro, parceira, sobre o que você gosta e sobre o que você não gosta. Eu sei que às vezes dá vergonha mesmo, né? Mas é melhor do que você passar por uma situação desagradável ali na hora H e ficar mais chato ainda de parar. Mas se acontecer também na hora, pare, porque tudo que for... não for consentido, a gente sabe que é abuso, que é assédio. Então, não gostei, mas estou ali no meio. Pede para parar. E se não parar, já sabe onde tem que ir, né? Na delegacia. Verdade. Mais uma pergunta. Deixa eu ver. Acho que finalizou. Finalizou? Você tem mais algum assunto para abordar? Em relação a isso, eu acho que a gente matou, viu? Eu sei também que tem muitas pessoas que têm o fetiche, né? Em relação à pessoa com deficiência. E algumas pessoas com deficiência não se incomodam com esse fato e outras se incomodam. Então vai muito de pessoa para pessoa mesmo. Mas eu vejo que assim, é um extremo também, né? Porque a deficiência não é tudo que você é. Não é justo alguém ter interesse por você só por conta disso, porque você também é uma pessoa. Então, se alguém chegar com esse papinho, é interessante rever. Você se sente confortável se relacionando com essa pessoa, sabendo que ela tem fetiche em pessoas com deficiência? Assim como qualquer outro fetiche de pessoa gorda, pessoa preta, tem fetiche de tudo quanto é tipo. Mas quando se trata de uma característica física sua, será que é o ideal, né? Será que você só está no mundo só para satisfazer aquela pessoa? Pois é, aquele fetiche não é muito justo, né? Tem outras características, tem a personalidade também, que tem que levar em consideração.
tem tudo isso. Mas, basicamente, é isso a relação de sexualidade com deficiência. Não tem muito documentação a respeito disso. A gente é muito apagado ainda em relação à sexualidade. Pessoas com deficiência não transam ou transam demais, né? Tem muita hipersexualização. Não tem um meio termo. São pessoas e se elas quiserem, se elas tiverem interesse, elas podem. Não tem essa possibilidade. E quando a pessoa fala isso, né? E quando se tranca a pessoa? Pois é. Né? Aí fica mais difícil. Exatamente. Aí vai dar a pessoa seguir. Sim. E você, como foi entrar nessa área de sexualidade e ser psicóloga? Bom, eu comecei com psicologia e a sexualidade me veio como interesse justamente por isso. Por tanto tabu e preconceito que eu via entre pessoas que eu conheço, que têm também deficiência, ou discussões no meio de faculdade mesmo, de galera. E era um assunto que eu já tinha interesse, porque eu trabalho muito com a comunidade LGBT, então sempre aparece demanda de transição de gênero, ou se descobrindo mesmo, a pessoa chega na terapia e está meio confusa, eu ajudo nessa caminhada de será que é, será que não é? Ajudo na caminhada de vai enfrentar preconceito, não vai? E agora estão aparecendo alguns pacientes com deficiência também, e ajuda, né? Porque eu tenho conhecimento empírico de vivência para trabalhar com essas pessoas. E essa área tem muita demanda? Como que é? Olha, a saúde mental, infelizmente, ainda é bastante negligenciada, né? Principalmente aqui na cidade, enfim. Mas tem procura, sim, tem bastante procura específica. Entendi. Porque hoje em dia as pessoas estão procurando mais, né? Se cuidar. Que bom, como eu falei, ainda é negligenciada, né? Poderia ter mais procura, mas tá tendo. Então, isso já é ótimo. Cadê aquele tabu também? A gente volta no tabu. Você tá indo na psicóloga, você tá doido. Exato, terapia é coisa de louco, mas não é. Mas não é. Se você que tá vendo esse vídeo precisar de terapia, procure um psicólogo. Tem uns tratamentos gratuitos também, né, na faculdade. Sim, na faculdade tem tratamento gratuito, tanto na UMC quanto na UBC. Existem ONGs que o atendimento é um pouco mais em conta. E, claro, profissionais autônomos, tem várias possibilidades. Então é isso aí, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Aí divulga as redes sociais pra galera seguir seu trabalho, conhecer mais sobre o trabalho. Gente, nas redes sociais eu tô como Vicky Godoy, acho que ele vai colocar na legenda certinho. Eu vou colocar. V-I-C-K Godoy com Y. Vicky Godoy em todas as redes sociais. No Instagram é PC_Victoria Godoy. E agradecer, né, o pessoal daqui que... Sim, agora acho que vocês vão conhecer o cursinho. O cursinho. Espero que gostem. O cursinho aqui, como que faz pra galera que tá assistindo vir estar participando dos cursinhos? Então, o cursinho é basicamente um coletivo social, onde tem aulas também para alunos que estão entrando na faculdade durante a semana. E nos finais de semana a gente faz eventos onde as meninas trabalham como artesãs e agroecologia, tem muita verdura vendendo, e eu tô aqui como psicóloga, então a cada 15 dias tem roda de conversa, tem palestras, e é um rolê, basicamente, tem cerveja, tem de tudo, então venham conhecer que é muito legal, tem muita coisa bacana para comprar, muita gente legal para conhecer e conversar. E é isso aí, vem conhecer Mogi das Cruzes também, né? Bora! Conhecer a cidade. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigada Sucesso. pelo convite. Igualmente para vocês. Obrigado e até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.